Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023, o Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés lhe ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, nós vemos que os fariseus e os mestres da lei vão de Jerusalém até a Galileia e se reúnem ali em torno de Jesus. Mas o que nós vemos é que eles não vão ali aprender com o Mestre, com o Filho de Deus, com o Messias. Não, eles vão ali para olhar se Jesus e os seus discípulos estão cumprindo os preceitos, as tradições judaicas recebidas dos antepassados. A preocupação deles não é abrir o seu coração para a graça de Deus, para que o próprio Deus os ensina. Não, eles se agarram nas coisas humanas. Para eles, a mais importante as tradições humanas do que a palavra de Deus, do que o ensinamento do próprio Jesus. Por isso é que eles vão perguntar a Jesus, ele cheio das tradições, aqui o evangelista vai falar de como lavar os copos, jarras, vasilhas, não comem sem lavar as mãos, se vão na rua tem que tomar banho na volta. Então tudo isso são preceitos humanos que fogem do ensinamento de Deus, daquilo que Deus quer, como mesmo Jesus disse, que ele quer a misericórdia e não o sacrifício, e baseado nessas tradições humanas, que ele vê que os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos. E vão perguntar a Jesus sobre isso, por que é que eles não cumprem o que manda as tradições. E Jesus vai dizer, citando o profeta Isaías, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso
é a hipocrisia, porque a boca fala uma coisa, mas o coração está cheio de outra. A sua vida em si está longe de Deus. É isso que Jesus quer nos ensinar. Não adianta nós vivermos a religiosidade, vivermos ali nas missas, vivermos nos grupos de orações, se a nossa vida não dá testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pregamos um Evangelho diferente do que Jesus nos ensina, nós não podemos dizer que somos cristãos, que somos católicos, porque o Evangelho deixou de ser de Jesus e passa a ser o Evangelho meu ou seu. Por isso que nós vemos tantas doutrinas espalhadas por aí, pessoas dizendo que são inspiradas pelo Espírito Santo, vêm da mesma fonte da palavra de Deus, da Bíblia, das tradições, mas cada um fala uma coisa, diz outra, professa outra. Como é que pode haver tanta diversidade no mesmo ensinamento? Isso Jesus chama de hipocrisia, hipócritas, porque aquilo que eles falam é uma coisa e o seu agir é totalmente diferente. Por isso que Jesus vai dizer que esses homens abandonaram os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E que nós precisamos viver, meus irmãos, verdadeiramente é a palavra de Deus, o Evangelho que Jesus Cristo veio nos ensinar. Nós que somos cristãos, batizados, precisamos verdadeiramente dar testemunho, colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós não fazemos isso, vivemos uma vida diante da comunidade, diante de outros dentro da igreja, mas as nossas ações são totalmente diferentes, assim também hipócritas seremos. Pois aí nossas bocas louvam a Deus, mas nosso coração está longe de Deus. A hipocrisia domina a nossa vida. Que verdadeiramente a nossa boca professe o que o nosso coração está cheio. Como São Francisco nos diz, evangelize com sua vida, se for preciso, use palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.